Olá, mais uma vez aqui no canal do Vira-Lata, né? Eu sou a Martina Monteiro. Em primeiro, eu quero falar o quanto as nossas palavras têm poder, né? Apesar de eu ser cristã evangélica, esse não é um vídeo religioso. Calma, não vamos fazer nenhuma oração, nem nada disso, porque eu acredito que a nossa fé é algo pessoal e particular. Quem fica gritando tem a sua liberdade, mas quem fica, né, aí Jesus já dizia que eram mais parecidos com fariseus. Eu acredito que sejam mais parecidos com fariseus do que com realmente verdadeiros cristãos. Então eu venho aqui hoje nesse vídeo não levantar uma questão religiosa, mas sim o quanto as nossas palavras têm poder, o quanto elas um dia elas se tornam verdadeiras, né? Ontem, né, hoje nós estamos aqui no dia 25 de março de 2020. E ontem, né, o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, chocou, né, o, pode-se dizer que o mundo, né, na contramão de tudo que se vem dizendo, se falando, né, os líderes, né, mundiais orientando, ele vem completamente ao contrário de tudo isso e dizer que as pessoas devam sair do seu isolamento, devem voltar a trabalhar, devem que isso é só uma histeria, uma gripezinha, que isso é aquilo outro. Eu fui muito resistente a esse vírus, né? Porque eu via que nós temos aqui um perigo muito maior, que é em relação à dengue, né? Com esses dias de isolamento, tem uma rampa de lixo na frente da minha casa. Eu não posso sair para limpar, porque e também não é uma coisa que seja do ofício do cidadão, que já contribui, né, com o seu município. Então, tem uma rampa de lixo, como eu havia dito no princípio, e está chovendo, se acumulando água. Isso não é só aqui na minha comunidade, mas em várias outras comunidades. Nós temos o perigo da dengue, né? E ontem, eu fui muito resistente mesmo, eu falei, né, que havia nas redes sociais que eu uso, que eu interajo, nos grupos que eu interajo, eu disse que haviam dois perigos muito piores ao Brasil. Um, a dengue, e o outro, o feminicídio. Mas só que nada está tão ruim que não venha a ser piorado, né? E aí o coronavírus chegou. E até interessante que em relação a tudo isso, né, do coronavírus, que lá no princípio, né, antes que se gerasse, fosse uma pandemia, o presidente foi muito, ele não queria nem buscar aqueles brasileiros em Wuhan, né? Foi depois que eles fizeram um vídeo e jogaram nas redes sociais, né, por causa do clamor, e o presidente mandou buscá-los. E E aí o presidente também foi para os Estados Unidos. Incrível, né? Que muitas pessoas da comitiva que estavam com ele testaram positivo para o Covid-19. Né? Agora o motorista sem ser o Queiroz, né? Porque a pergunta continua, cadê o Queiroz? O motorista também testou positivo, né? E em meio a tudo isso e a situação que se encontra o país, né, com vários casos e aumentando, e a gente já vê em relação à Itália e o Brasil muito maior, com a desigualdade social imensa, né? Municípios como o nosso, né, como Pacuti, muito desassistido na questão da saúde, onde nós brigamos ontem uma gestante de 8 meses conversando comigo pelo WhatsApp, dizendo que está sem o medicamento dela para hipertensão, né? Ela ligou para mim, perguntou porque eu sou hipertensa, e ela perguntou se na minha gestação eu tinha tido pressão alta. Eu disse não, interessante que
Na primeira, da Emília, né? A minha pressão estava alta. Agora, dessa, despencou, estava muito baixa, né? Então, tem um oscilamento de pressão, assim. E ela falando comigo que não tem. Há muitos meses não tem medicamento. E isso é somente reflexo das urnas, do que foi o que o povo, a população quis, externou naquele dia da votação, externou todas aquelas narrativas que eles foram, que lhe foi apresentado, que lhe foi trabalhado, que lhe foi incutido na mente. Em 2016, o antipetismo estava em alta, e aí, o que foi que aconteceu? A, o povo deu nas urnas aquilo que lhe foi colocado durante 2, 3, 4 anos, né? O ódio ao PT, o ódio a um partido político, o ódio à classe política, o ódio a uma figura política. E aí se elegeu, em grande maioria, né? Aqui no nosso município, alguém que não era da política, alguém que não tinha perfil político, alguém totalmente fora. E hoje nós temos realmente grandes eventos, muito bonito, muito bem organizado, estruturas maravilhosas, porque ele, né, o atual prefeito de Pacuti, o Kiko, ele é um homem da festa, do show, entendeu? Do espetáculo. Mas aí, o que o povo precisa, necessita, como remédio, saúde, não tem. O que é que o povo precisa agora, nesse exato momento, dia 25 de março de 2020? Assistência social, não tem. Né? Então, são essas coisas que vão acontecendo, né, que vão surgindo, e a gente vai tendo traçando, né, como as palavras têm poder. O que foi muito dito em 2018, tudo menos o PT. Tá aí Bolsonaro. O que foi muito dito em 2016, que eu vi, o vermelho acabou. E tá aí o que. Tanto que eu faço sempre uma ligação muito grande deles dois, né? Que eu vejo o futuro repetido o passado, né? Então, os dois são um museu de grandes novidades, né? E o pronunciamento ontem do Bolsonaro foi realmente em cima disso, tá entendendo? E aí, quando eu pego o pronunciamento do Bolsonaro e vejo o que ele falou lá atrás, que se morressem, que o Brasil só ia dar certo quando se morresse 30 mil. E que se morresse algum inocente, tinha que morrer. E aí até eu fiz uma postagem e perguntei qual é a parte dessa fala dele lá no passado que as pessoas não entenderam. Eleito pela maioria dos evangélicos, né, que acreditam realmente, o que me causa admiração é que os evangélicos acreditam fielmente no poder da palavra, assim como eu. E a gente sempre fala isso. E aí não entendem que uma pessoa que disse lá no passado que tinha que morrer 30 mil. Gente, morrendo 30 mil pessoas no Brasil, eu acredito que morra alguém que eu conheça. Apesar de nós sermos um país grande. Apesar de tudo. Pode ser até que não seja alguém da minha família, do meu contato direto, mas que é primo do primo de algum amigo meu, pode ser que eu conheça. 30 mil pessoas são muitas pessoas, são vidas. E para mim, eu entendo que todas as vidas importam. Que nada vai se resolver na bala, nada vai se resolver na morte. Não, a gente tem que sentar e chegar a um entendimento. E casando o pronunciamento do Bolsonaro ontem e com o pronunciamento do secretário de Cultura há pouco tempo, que foi demitido, né? Com aquele discurso que ele fez com Wagner ao fundo, com toda aquela impostação nazista, eu vejo assim uma declaração aberta a um fascínio, um flerte não, mas um pedido de casamento
com o nazismo mesmo, certo? Um obscurantismo em tudo que vai fazer, trazendo essa questão da religiosidade vazia. Não adianta eu dizer, eu falar, a Bíblia mesmo diz lá em 1 Coríntios 13, não adianta que eu fale a língua dos anjos ou dos homens, se eu não tiver amor, e amor é algo que eu não pode ser só abstrato, eu te amo e não faço nada por ti, ele tem que ser concreto. Então é um fascínio tão grande pelo fascismo, pelo neonazismo, que eu me pergunto, quem é que vai ligar o botão da câmara de gás? Eu me sinto hoje como os judeus lá na Alemanha, caminhando para os trens e entrando e dizendo, não, eles não vão fazer nada de mal conosco. Eles precisam da nossa força de trabalho. E aí eu vejo pessoas nas suas redes sociais defendendo o seguinte discurso. Ou a gente volta a trabalhar com o perigo do coronavírus, ou então vai faltar comida. Ou então não aguenta, não vai para a fila do receber o benefício do Bolsa Família, aguenta 3, 4 dias que não vai morrer de fome. E não é uma questão disso, de ir ou não ir, mas sim uma questão do Estado não ficar fechado em si e lambendo ali, se lambendo, se deliciando do dinheiro que é nosso, sem criar soluções para as pessoas. É um momento exato que um gestor, que quem está na cadeira de poder, quem está com a caneta na mão, tem que tomar uma providência lógica, tem que tomar uma providência rápida, em socorro aos mais necessitados. Não é aceitável que num momento desse, que há renda dentro do país, altos salários para o judiciário, para o legislativo e para o executivo, que o povo, principalmente o mais pobre, aquele que lava roupa para fora, aquele que tem uma banca no comércio, aquele que vende um sanduíche na praça, aquele que faz um churrasquinho à noite, venha ser sacrificado. É a hora de que todos os gestores, desde os pequenos até os grandes, venham realmente trabalhar para o povo. Porque o que vai acontecer é o seguinte, a história ela é permanente, ela é cíclica. Mas o que aconteceu lá mais atrás, com a Revolução Francesa, pode ter certeza que um dia o povo se cansa. Um dia o povo se cansa. E aí ele vai preferir se unir aos seus e declarar guerra aos outros. E eu sempre venho dito que a paz tem que ser entre nós. Temos que ter uma consciência de classe. Eu sou pobre, eu tenho que ver o interesse do outro pobre igual a mim. E não querer me montar em cima do pobre. Ou então eu querer me montar em cima do sou pobre, ter um discurso de pobre, mas quando vejo uma porta aberta, eu entro e fecho a porta e fico lá dentro. E fico só soltando palavrinhas, tá entendendo? Mas eu tô bem guardado, eu tô aqui. Então eu vou só soprar na superfície. Não, é preciso que o povo venha se unir, entendam. Quem está no poder não quer o povo unido, não quer o povo reconhecendo a sua classe, se reconhecendo e tomando posse, se apropriando do que é dele por direito, por razão. Então, eu encerro esse vídeo, né, com essa pergunta, quem é que vai apertar o botão da câmara de gás? Nós não podemos repetir os erros do passado. Nós temos que nos levantar para que a gente possa viver em paz, né, entre nós e declarar guerra aos nossos senhores, tá bom? Um beijinho grande, né? Vamos até a próxima notícia, que com certeza virão muitas por aí. Tchau.